Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Você conhece a história do Dia das Mulheres? Se você é mulher e considera isso relevante, parabéns pelo seu dia. É sincero, eu não vou fingir que sei por que mulheres dão importância a tal dia, sinceramente não entendo por quê. A única medida que eu tenho prática é a importância que vocês dão, seja lá por qual motivo for. Então, se você dá importância, é suficiente para mim. Meus parabéns. Eu, particularmente, e falo apenas por mim, dispenso comemorações e congratulações por coisas sobre as quais eu não tenho nenhum mérito. Por exemplo, parece que existe um dia do homem por aí, em algum dia do calendário, ninguém liga para isso e eu acho justíssimo. Eu dispenso congratulações por esse dia porque eu nasci homem, não precisei fazer nada para ser homem. Eu nasci assim, não é mérito meu algum, porque alguém me daria parabéns por isso. Por outro lado, agradeço quem me parabeniza pelo Dia dos Pais. Ser pai é sim algo que eu comecei a fazer quando tinha lá meus 21 anos e faço até hoje, apesar de ser algo que faço com toda a alegria e prazer do mundo, reconheço que requer algum esforço e que tem algum mérito por isso. Também tenho consciência que ser mãe é muito, mas muito mais trabalhoso do que ser pai. Eu acompanhei esse processo por um longo tempo com a mãe dos meus filhos. Dia dos Pais e principalmente Dia das Mães faz todo sentido no mundo. E faz todo sentido também que o Dia das Mães seja muito mais importante que o dos pais, nenhuma dúvida aí. Mas qual a motivação para esse Dia das Mulheres? Como você pode ter imaginado, isso começou com os movimentos feministas que buscavam igualdade para as mulheres no início do século passado. Como ressaltei em vários vídeos, acho tais movimentos absolutamente justos. Qualquer lei aleatória inventada por burocratas do governo é uma agressão ao indivíduo. Mas uma lei que, além disso, trata indivíduos de sexos diferentes de forma diferente é uma agressão ainda maior, muito pior, caso claro de sexismo. Portanto, os movimentos feministas de então têm meu apoio pleno e admiração. Apesar disso, os movimentos feministas atuais, como também já expliquei em outros vídeos, acertam quando buscam conscientizar as pessoas para a discriminação cultural, mas erram ao pedir leis discriminatórias contra homens. Toda lei é uma agressão e não se corrige um problema com outro problema ainda maior. Portanto, apesar de não considerar válidos esses pontos positivistas do movimento feminista atual, tenho grande admiração pelo movimento feminista original. E sim, como você imaginou, esse é um feriado com alguma inspiração socialista, mas não tanto quanto seu professor de história socialista gostaria. A ideia original surgiu sim de movimentos socialistas, claro e obviamente pela ideia da luta de classes da Revolução Marxista. Haviam movimentos pelos direitos das mulheres, mas não foi nesses que surgiu a proposta original. Surgiu como uma proposta trabalhista feminina, exclusivamente luta de classes feminina. Mas não teve nada a ver com um acidente numa fábrica em que morreram mulheres. Essa história aconteceu depois. O primeiro Dia Internacional Socialista da Mulher foi celebrado no mundo todo no dia 19 de março de 1911 e foi inspirado no Dia Socialista das Mulheres nos Estados Unidos, que era comemorado desde 1909, no dia 28 de fevereiro. Essa iniciativa foi criada pelo Partido Socialista da América, um pequeno grupo de mafiosos que tenta implementar o comunismo lá nas Trumpilândia, mas felizmente nunca chegou a ter sucesso. O fracasso mais recente está com a derrota do Bernie Sanders na atual corrida presidencial. Após o primeiro Dia das Mulheres em Trumpilândia, que alguns esquerdistas ainda chamam de Estados Unidos, vários partidos socialistas do mundo todo se reuniram na Dinamarca e combinaram que haveria um Dia Internacional da Luta pelo Socialismo e pelo Direito das Mulheres, que seria comemorado no dia 19 de março. Então, decidiu-se que seria comemorado a partir de 1911. Pouco menos de uma semana depois do primeiro Dia Internacional das Mulheres, em 19 de março de 1911, no dia 25 de março desse mesmo ano, aconteceu o acidente que hoje alegam ter sido a origem e motivação do dia. Um incêndio numa fábrica de camisas, Triangle Shirtwaist Factory, em Nova York, onde morreram 146 pessoas, 23 homens e 123 mulheres, muitas delas jovens imigrantes com idade
atividades a partir de 14 anos. Não, ninguém queimou as mulheres de propósito, nem obrigou elas a ficar na fábrica em chamas. Eu já ouvi versões diferentes de professores de história meu. Foi um acidente triste. A fábrica ficava nos andares altos de um prédio e o prédio pegou fogo. As saídas de emergência do prédio estavam trancadas para evitar roubo, como era padrão nos prédios de então. Foi de fato o mais grave acidente em toda a história da cidade de Nova York até hoje. Esse acidente provocou várias mudanças, principalmente não se tranca mais saídas de emergência. Algo que vemos hoje não só em Nova York, mas em várias outras cidades do mundo. Ninguém faz pouco do acidente, claro que foi uma tragédia terrível. Mas dizer que foi algo ligado diretamente a mulheres, dizer que o Dia das Mulheres foi criado por causa desse acidente, é simplesmente fake news. Uma fake news que mídias e professores de história socialistas por aí parecem não se importar em reproduzir por todos esses anos, incrementando detalhes de sordidez dos patrões a cada ano. Porque, na verdade, o atual Dia da Mulher tem uma motivação totalmente diferente dessa. No início da Primeira Grande Guerra, no dia 8 de março de 1914, houve uma grande manifestação de mulheres contra a guerra. Dessa vez, nada a ver com socialismo, apenas mulheres protestando pela paz contra a guerra. Aconteceu em vários países na Europa e nos Estados Unidos. Lógico, não era um Dia das Mulheres, foi apenas uma manifestação contra a guerra, mas uma manifestação muito importante, muito marcante. Parece que as mulheres, mais do que os homens, tinham ciência da tragédia que seriam as duas grandes guerras que se seguiriam. Apesar disso, nada mudou, vieram as duas grandes guerras e o Dia das Mulheres deixou de ser comemorado nesse meio tempo. Quando a ONU, a principal nomenclatura comunista atual, decidiu definir novamente o Dia Internacional das Mulheres em 1975, optou por definir a data de 8 de março, devido a esse movimento pacifista contra a guerra. Devido ao pacifismo, não à luta de classes, direitos trabalhistas e essas coisas. Veja, naquela época, a ONU ainda tinha uma certa vergonha de ser comunista. Então, meio que deu uma visão diferente, não quis associar o atual Dia das Mulheres àquele Dia das Mulheres socialistas, que é 19 de março. O Dia das Mulheres, portanto, que comemoramos em 8 de março, é devido aos protestos pacifistas de 1914, realizados pelas mulheres contra a guerra. Lógico, aqui em Banânia, o seu professor de história ainda vai te contar a história da greve de mulheres em Nova York, que o patrão trancou todo mundo de propósito e queimou o prédio, ou alguma variação maluca dessa história, e daí os sindicatos instituíram o Dia das Mulheres. Bem, deixa pra lá. Importante saber a origem, mas mais importante é entender o real significado, porque é preciso reconhecer que a busca por uma sociedade melhor passa pelo que de melhor existe em todos nós como seres humanos. Homens e mulheres são diferentes em alguns aspectos, iguais em tantos outros. A vida é dura para todos nós. Mulheres que culpam homens em geral por todos os sofrimentos da sua vida estão tão erradas quanto homens que culpam mulheres em geral pelos seus. Leis genéricas só conseguem criar discriminação, nunca resolver ela. Discriminação só se resolve quando entendemos que cada pessoa é um indivíduo único, com seus defeitos e qualidades. Só indivíduos importam. Grupos, classes, são abstrações que não ajudam em nada. O mais importante é reconhecer que indivíduos, quando bem informados, são capazes de transformações muito mais significativas do que qualquer lei estatal. Ao contrário, regras impostas à força e discriminatórias ou injustas, seja contra homens, seja contra mulheres, tendem apenas a criar problemas. O caminho não é via leis estatais, o caminho é via a informação. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter e outros, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!